nós estamos aqui para ler mais um pouquinho da palavra de Deus, para conhecer mais como é Deus, né? Nós tivemos uma briga com um amigo meu. É amigo não, mas eu fui falar com ele, ele não conhece Bíblia, ele nunca leu a Bíblia. Ele conhece, sabe que existe Bíblia, mas nunca leu. Aí quando eu falei com ele assim, que Deus se vinga por quê, gente? O que que é vingar? O que que é se vingar? Noé da Arca de Noé. Quem matou o povo colocando chuva? E chuva não foi Noé, foi Deus. Quem matou os dois sacerdotes que nós vimos aqui porque chegou perto de Deus? Foi Deus. Sodoma e Gomorra, Deus mandou raios do céu e tinha fogo. Foi quem? Foi Deus. Então, Deus se vinga, porque a pessoa fez mal para ele, fez uma coisa que ele não gostou, ele vai lá e mata. Então, eu usei vingar-se de uma maneira tipo, se você fizer uma coisa que Deus não agrada, ele matava. E ele falou que não concorda comigo. Gente, até agora ele não concorda, porque Deus, ele pensa que é só amor. E quando eu fui falar com ele assim, e Noé? Foi Noé que matou o pessoal, chovia, chovendo, e mandou fazer a arca de Noé? Não foi, gente, foi Deus. Então Deus mata, entendeu? Ele mata na hora que ele quer. Eu não estou falando mal de Deus, estou falando a verdade, o que aconteceu. Sodoma e Gomorra, Deus mandou raios do céu, raios que pegava fogo para matar as pessoas porque estavam coisas acontecendo. Então, assim, ele brigou comigo, falou que eu estava pecando contra Deus, mas eu estou lendo a palavra e está escrito na palavra. E você viu aí que nós lemos o 23, né? Assim Moisés falou aos israelitas a respeito das festividades periódicas de Jeová, que Deus, ele estava conversando com Moisés e falando o que ele queria do povo de Israel. Capítulo 24 de Levítico. Jeová disse mais a Moisés. Jeová conversava muito com Moisés, devia ser uma coisa muito boa, né? E ao mesmo tempo devia ser uma coisa de muita responsabilidade e temor, medo mesmo, né? Versículo 2. Ô Moisés, Deus Pai de Jesus, Jeová, Javé dos exércitos, não sei como você o chama, dê uma ordem aos israelitas. Israelitas, eu sou brasileira, você é americana, você pode ser, sei lá, chinês, japonês. Israelita é o povo de Israel, povo de Jacó. Dê uma ordem aos israelitas que tragam para você, Moisés, azeite de oliva puro, que delícia, para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Gente, eu nunca coloquei fogo no azeite para ver se pegava. Não, nunca coloquei. Versículo 3. Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, que era o sacerdote de Deus, deve sempre providenciar que as lâmpadas fiquem acesas diante de Jeová na tenda de reunião de Deus, do lado de fora da cortina do testemunho, desde o anoitecer até a manhã seguinte. Quer dizer, anoitecer a madrugada toda até a parte da manhã, quando raiar o sol. É um decreto, é uma lei permanente para todas as suas gerações, até hoje, que é para sempre. Versículo 4. Sobre o candelabro de ouro puro, você viu aquele candelabro que eu mostrei para vocês? Esse candelabro, ele sempre deve manter as lâmpadas dele em ordem perante Jeová. Candelabro tem a parte de ouro puro, que tem até assim, ele mandou fazer assim umas florzinhas, eu esqueci de que, de qual, não era uma florzinha, de uma espécie de flor lá. Versículo 5. Arão pegará farinha fina, Arão sacerdote fará com essa farinha fina, e com essa farinha fina, Arão sacerdote assará 12 pães em forma de anel. Cada pão deve ter 2/10 de uma efa. Versículo 6. Você, sacerdote Arão, os arrumará em 2 pilhas sobre a mesa de ouro puro perante Jeová, cada pilha com 6 pães em forma de anel. Versículo 7.
Você, Arão, sacerdote, deve pôr o Líbano puro sobre cada pilha de pão feito de anel. Esse servirá como representação da oferta. Esse servirá, versículo 7, como representação da oferta inteira de pães. Será uma oferta feita por fogo a Jeová, para Deus Pai de Jesus. Versículo 8. Ele deve colocar os pães, ele quem? O sacerdote Arão, em ordem perante Jeová regularmente. Regularmente é todos os dias, todo dia de sábado. Ele pediu que fosse regularmente todo dia de sábado. É um pacto permanente com os israelitas. Permanente quer dizer para sempre. Versículo 9. Serão de Arão sacerdote e dos filhos de Arão, que é os dois filhos que ficaram vivos, porque dois Deus matou, e eles os comerão esses pães no lugar santo, porque são uma porção santíssima que cabe a ele das ofertas feitas por fogo a Jeová. É um decreto permanente para sempre. Versículo 10. Entre os israelitas havia um filho de uma mulher israelita e de um egípcio. Era um casal, mas com, né, uma mulher israelita com um homem egípcio. Era um casal. Eles tinham um filho. E houve uma briga entre o egípcio, o marido, e a mulher, a sua esposa israelita, no acampamento de Israel. Versículo 11. O filho da mulher israelita começou a insultar o nome e amaldiçoá-lo o nome. Por isso o levaram até Moisés. O pai e a mãe levaram até Moisés, o seu filho. A propósito, sua mãe era, o nome dela, Selomite. Selomite era filha de Dibre. Dibre era da tribo de Dan. Versículo 12. Puseram no menino, o filho, em detenção, até que a decisão de Jeová lhes fosse revelada aos pais. O pai egípcio e a mãe israelita. Versículo 13. Então Jeová disse a Moisés: detenção, ficou com o menino lá, até Deus falar o que tinha que fazer com o menino. Versículo 13. Então Jeová disse a Moisés. Versículo 14. Ó Moisés, leve para fora do acampamento aquele que proferiu a maldição, e todos os que ouviram essa maldição porão as mãos sobre a cabeça desse que proferiu a maldição, e toda a assembleia o apedrejará no momento. Nossa, olha. Gente, eu acho que é a criança mesmo. O filho da israelita começou a insultar o nome. O nome de quem, gente? É o 24:11, isto é, o nome de Jeová, conforme indicado pelos versículos 15 e 16. Ele insultou o nome de Jeová. O filho da israelita com o egípcio começou a insultar o nome de Jeová, o filho. Leve, então vamos ver aqui, e amaldiçoar o nome de Jeová. Por isso, levaram a mulher israelita e o homem egípcio, levou seu filho, que estava amaldiçoando o nome de Jeová. O nome da mãe dele era Selomita. A Selomita era filha de Dibre, da tribo de Dan. Versículo 12. Puseram o menino em detenção, quer dizer, ficou lá com Moisés, até que a decisão de Jeová lhes fosse revelada. Pais, vai embora, eu vou ficar com o menino aqui até Deus falar o que eu tenho que fazer com esse menino, já que ele amaldiçoou o nome de Deus. Versículo 3. Então Jeová disse a Moisés. Versículo 14. Moisés, leva esse menino para fora do acampamento de Israel, aquele menino que proferiu a maldição do meu nome, e todos os que ouviram ele me amaldiçoando o meu nome, porão as mãos sobre a cabeça desse menino. E toda a assembleia de Israel vai apedrejar este menino. Versículo 15. E você, Moisés, deve dizer aos israelitas. Israelitas, Deus mandou dizer a vocês
Se algum homem amaldiçoar o seu Deus, que é Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, essa pessoa responderá pelo seu pecado. Versículo 16. Assim, quem insultar o nome de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, sem falta deve ser morto. Versículo 16 do capítulo 24 de Levítico. Assim, quem insultar o nome de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, o Pai de Jesus Cristo, sem falta, deve ser morto, disse Deus. Toda assembleia deve, sem falta, apedrejar essa pessoa até a morte. O residente estrangeiro, assim também como um israelita que fizer isso, deve ser morto por insultar o nome de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, sei como você o chama, mas é o Pai de Jesus, esse que faz o céu, as estrelas, o mar e todas as coisas que há. Versículo 17. Se um homem tirar uma vida humana, matar alguém, sem falta, esse homem deve ser morto também, disse Deus no capítulo 24 de Levítico, no versículo 17. Mais uma vez, Deus mandou matar uma pessoa. Se o homem tirar uma vida humana, sem falta deve ser morto também, mate ele. Versículo 18. Quem ferir e quem matar um animal doméstico deve dar compensação para esse animal doméstico, vida por vida. Eles falam dente por dente, né? Vida por vida. Versículo 18 do capítulo 24 de Levítico. Versículo 19. Se um homem ferir o seu próximo, o que ele fez deverá ser feito a ele também. Olha, dente por dente mesmo. Fala-se, olha, no versículo 19 de Levítico, capítulo 24. Se um homem ferir o seu próximo, o que ele fez com seu próximo deverá ser feito a ele também, né? Com a mesma medida que medir, será medido, disse Deus. Então, o que você fez com a pessoa vai ser feito com você também. Pode ser feito com você também. Versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, o mesmo tipo de ferimento que a pessoa causar a alguém é o que se deve causar à pessoa que fez. Viu? O que eu falei? Dente por dente? Tipo, se você feriu alguém, Deus deixa você ferir aquela pessoa da mesma forma que você feriu ela. Hein? Dente por dente, olho por olho, fratura por fratura, ferimento por ferimento. O que a pessoa causar a você, você pode causar essa pessoa também. Mas quem ferir e matar um homem deve ser morto, disse Deus, ele manda matar. Versículo 22. Uma só decisão judicial se aplicará a vocês, israelitas, tanto ao estrangeiro, ao residente, estrangeiro que mora junto com o povo de Israel no acampamento, como a um israelita de verdade, porque eu sou Jeová, eu sou o Deus do povo de Israel. Versículo 23. Moisés falou então aos israelitas. Israelitas, olha o que Deus mandou dizer para vocês, foi tudo isso aí, ó. E os israelitas levaram para fora do acampamento aquele menino que havia proferido a maldição e o apedrejaram, aquele menino que proferiu uma maldição falando mal do nome de Deus, de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos. Apedrejaram aquele menino porque Deus mandou apedrejar o menino. Desse modo, o povo israelita fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Acho que matou o menino. Mandou apedrejar até a morte. Agora eu posso no capítulo 25.